Eu sou Albertina Zandonati Carnielli e eu estou aqui na Escola Domingos Perim a convite de um grupo de alunos, né, e da professora. E é um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Por quê? Porque eu amo de paixão essa escola, amo de paixão a história de Venda Nova do imigrante, né? E por que essa escola é a escola do meu coração? Tem um registro que eu não sabia, quando em 1900, eu acho que foi 66, por aí 67, começou a primeira turma no então Colégio Salesiano, primeira admissão. Como o colégio não estava criado ainda, quando eu fui diretora desta escola aqui, eu descobri que tinha sido aluna, né? Porque acho que a documentação, como não foi para o Colégio Salesiano, veio toda para cá. Mas eu tive aqui um longo período como professora. E o meu prazer imenso é ao ver chegar aqui e encontrar com minhas ex-alunas, inclusive a diretora Débora, né, a Carol, professora, e outros professores mais, Cristina, que foram minhas colegas. E eu estudei na Escola Singular de Lavrinhas, né, quando eu fiz era o antigo primário. Depois eu tive a oportunidade de ir para colégios religiosos, colégios de freiras, onde eu tive toda a minha formação pedagógica e iniciei a carreira do magistério. Em 1987, faço o concurso, porque até então, ao retornar para Venda Nova, eu trabalhava no Colégio Salesiano. Quando eu faço o concurso do Estado, eu escolho a Escola Domingos Perim. E aqui trabalhei como professora, como diretora, e depois como coordenadora, até aposentar. Foram mais de 20, 25 anos de escola. Eu estive no magistério bem pouco, só 40 anos, né? E foi muito, assim, muito prazeroso. Eu amava o que eu fazia. Então foi muito bom. E nesse período que eu estive aqui na Escola Domingos Perim, foi assim, um prazer imenso, porque eu tive acesso a muita documentação. E como eu gostava muito da história do município, foi quando eu iniciei a registrar a história, a geografia do município, eu fiz muita pesquisa com as pessoas antigas, com os primeiros alunos da escola, que me contaram, e eu tive a oportunidade de redigir, e tenho esses relatos comigo guardados até hoje. Como era a estrutura da antiga escola, antes da construção da nova? Olha, vocês devem saber, nós já passamos por 4 construções. A escola está no 4º prédio, na 4ª construção. Em 1921, os imigrantes italianos que habitavam Venda Nova, eles não tinham ainda uma escola criada regularmente. Algumas pessoas mais antigas ensinavam aos seus filhos, ensinavam aos vizinhos, né? E sem ter uma escola. O Domingos Perim, um imigrante italiano, que residia aqui onde hoje é o centro de Venda Nova, bem em frente à loja do Perim, ele reúne algumas pessoas que ele chama de chefes de família, né? Ele reuniu 14 chefes de família, assim chamados, e fez uma proposta de montar uma escola para os filhos dos imigrantes em Venda Nova do Imigrante. Nessa proposta, e ele tem esse termo assinado por todos os 14 chefes de família, ele faz um contrato de venda de uma casa que ficava bem próximo ao posto Franel, e entre a casa que acabou de falecer há pouco tempo, o senhor Vicente Perim, bem ali onde tem aquelas palmeiras. Eu tive a oportunidade de levar meus alunos lá, e o próprio Vicente Perim mostrou o local onde tinha essa escola. Como era a escola? A escola era muito pequena, tinha uma sala de aula, né? E ela pegava o terreno que vinha até na estrada, onde hoje é a Avenida Domingos Perim, e o terreno ia até o rio,
que passa bem lá no fundo. E esse terreno foi comprado pelos 14 chefes de família. E tinha alguns de São João, muitos da Tapera, daqui do centro de Venda Nova, da Lavrinha. Eu tenho esse documento escaneado, que tem o nome deles, eu tive acesso a esse documento, né? Ele está nas mãos da família Perim. E o Domingos Perim, então, ele dá entrada, junto ao governo do estado, para a criação dessa escola. E a escola, ela é criada no dia 7 de abril de 1921. E é publicada no Diário Oficial no dia seguinte, no dia 8 de abril. Na época, quem era o governador do estado era o Nestor Gomes, né? E ele nomeia a primeira professora oficial para lecionar na escola, que era Maria de Norá. Né? Maria de Norá Witt, parece que é um sobrenome alemão, né? E então ali foi a primeira escola. Para vocês terem ideia, não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro a escola, né? E depois sim, aí eles construíram o que eles chamavam de privada, que era um quartinho, cavava-se aquele buraco no chão, colocava tábuas com buraquinho onde a pessoa aí usava. E as primeiras professoras residiram na casa do seu Domingos Perim. Seu Domingos Perim é o pai que acabou de falecer há pouco tempo, seu Vicente, seu Olímpio, seu Dilindo Perim, né? Ricardo Perim, que é o avô da Débora, né? O avô da Débora era filho do seu Domingos Perim. E depois, essa escola, então, alguns anos depois, eles construíram bem ao ladinho uma residência que eles passaram a chamar Casa da Professora. E as professoras, então, passaram a morar ali com a sua família. Era uma casa simples, toda construída em madeira. As próprias colunas e as janelas da porta, o assoalho, a cobertura era a tabuinha, foi toda construída pelos imigrantes. Né? E os móveis, a dona Leida me contou, depois eu vou falar da dona Leida. Era uma mesa grande, com os bancos, como essa aqui, as crianças sentavam em volta, e ela disse que tinha um quadro bem rústico. A escola, nessa localidade, nesta casa, ela funcionou de 1921 até o ano de 1952. Como o número de crianças era muito grande, então houve necessidade de construir novo prédio. E como foi a primeira turma? 1921, criada em abril, as aulas iniciaram em maio. Eram 35 alunos matriculados, e o nome da escola, ela se chamava Escola Mista São Pedro de Venda Nova. Por que mista? Porque era muito comum nos grandes colégios religiosos ter escola direcionada ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Então, quando o Nestor Gomes cria essa escola, era uma escola mista, tanto para meninos quanto para meninas. Durante o ano de 1921, ainda matriculam mais 3 alunos, são matriculados. E quando termina o ano, os alunos não conseguiram, e eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com um deles, o senhor Agostinho Minetti, em 1970, quando a escola fez 76 anos, nós promovemos como professora, eu promovi uma homenagem aos 5 alunos ainda vivos da primeira turma, né? E todos os 5 puderam vir aqui. E eu tenho, assim, muitos relatos dele. E eles falam que nesse primeiro ano, eles não sabiam falar um tal de português, porque eles falavam o dialeto italiano. Então, vocês imaginam a dificuldade da professora de alfabetizar numa língua desconhecida deles
né? Era muito complicado, eles não conseguiram. Primeiro eles tiveram que aprender a falar as palavras. E um deles conta uma história muito linda. A professora colocou uma estampa de um sapo, e passava as páginas que a gente fazia redação, Débora, como é que chamava aquilo? Aquele Álbum seriado, né? Que tinha lá. Aí tinha uma figura de um sapo bonito, e embaixo escrito sapo. As crianças tinham que aprender, então, ele contou a palavra sapo. Aí a professora, S-A-S-A, P-O-P-O. Aí fazia os meninos repetirem. S-A-S-A, P-O-P-O, Sa-Se-Si-Po, Só-Su, Pa-Pe-Pi-Po-Su, Pu. E aí perguntou para eles depois, que é mesmo que está escrito aqui nessa figura? Rospo. O que é rospo? É o sapo no dialeto italiano. Então, para vocês verem a dificuldade que eles tinham de ser alfabetizados. O que aconteceu? Ao final do ano, eles não estavam alfabetizados. E aí, no ano seguinte, em 1922, todos os alunos terminam o ano e reiniciam o ano, cursando a mesma série. Porque eles não conseguiram ser alfabetizados, porque tiveram que primeiro aprender o tal do português, que ele disse que ele nem sabia o que era o tal do português. E aí, desses 35 alunos, mais 3 que matricularam, somente 31 alunos chegaram ao final do ano. Porque muitos desistiram, era muito longe. Eles vinham a pé, por exemplo, de São João de Viçosa. O Jacó Derice foi aluno da primeira turma. Ele saía para lá da Bicuíba e vinha a pé. Meus tios, eu tenho 2 tias, hoje estariam com mais de 100 anos, e um tio que saía lá de cima da Nossa Senhora Madalena, do Alto Tapera, onde tem a igrejinha, Pimenta conhece, moravam bem ali, meu avô morava ali. Meus 3 tios saíam de lá e vinham a pé. E aí tem vários registros no primeiro diário de classe, né? Registrado lá que os alunos faltaram devido chuvas torrenciais, né, Débora? Acho que a Débora teve acesso. Então tem vários registros desse tipo. E muitos deles desistiram mesmo, porque era muito longe, não tinha merenda escolar, não tinha livros. Imagine, né? Estudavam descalço, não tinha calçado. Então era muito complicado em dia de chuva. Bom, então essa foi a primeira escola. Em 1952, quem lecionava nessa primeira escola era a professora Alceia Rosa Marques. Vocês conhecem o Sarara? Ela é tia do Sarara e tia da Virgínia. E mãe da Virgínia. Ela lecionou nessa escola, ela veio de Castelo, trouxe o esposo, trouxe os filhos, morava ao lado da escola e ela lecionou. A turma estava tão grande que ela convidou a irmã dela, a dona Leida Rosa Marques, que está viva ainda, é mãe da Rosalba, mora aqui perto da Senesh, convidou a dona Leida para ser auxiliar, para ajudar. E a dona Leida veio de Castelo, ainda era de menor, estava com 17 anos, já tinha se formado normalista. E a dona Leida é a pessoa que faz vários registros fotográficos, porque o pai dela era fotógrafo, então ela tem foto da primeira escola, ela tem muitas fotos muito interessantes do centro da cidade, muito, muito interessantes. E a dona Leida acabou aposentando aqui na terceira construção. Bom, a turma ficou enorme, e aí em 1951, então começa a construção do segundo prédio em frente a essa primeira escola. Tinha a estrada que atravessava, uma estrada de chão, a primeira escola estava do lado do posto Franel, em frente onde é atual depósito de café Perim. Ali no armazém, então, é construída a segunda escola.
Essa segunda escola, ela contava com duas salas de aula e uma residência para professores. Eu me lembro bem que eu de criança ia tomar vacina lá. O pátio ficava bem no meio, as duas salas do lado de lá e do lado de cá ficava a residência da professora. E prevaleceu nesse local, né, na Avenida Domingos Perim, hoje Avenida Domingos Perim, de 1952 até 1968. A população de Venda Nova cresce muito, devido à abertura da rodovia, a BR-262, e aí o número de alunos aumenta, então a necessidade de fazer nova escola. Lá o terreno não comportava, então a família Perim troca aquele terreno, lá, né, que ficava bem no centro, onde tinha todo o movimento, por esse terreno aqui, onde vocês estão agora. Só que ele não tinha essa parte, não pertencia ao terreno, é o pátio com o terreno da quadra de esporte. E ali, onde está a atual quadra de esporte, então, se faz o prédio da terceira escola. E esse prédio, ele tinha 6 salas de aula, uma secretaria no centro, e atrás da secretaria a sala dos professores, e uma pequena cozinha, né? E eram 6 salas de aula. E ele ficou até 1996. E aí que deu início, então, à construção da outra sala, da outra escola. Em 1987, quando eu assumo uma cadeira aqui na Escola Domingos Perim, a escola tinha 6 salas de aula, né? E já no ano seguinte já estava muito apertado. Não tinha mais local. O que aconteceu? A pré-escola não pôde mais funcionar aqui. Então, uma turma foi para o Liberal de Andanade, a escola da Vila Betânia, né? E isso já em 1988. No ano seguinte, o que aconteceu? Teve a primeira eleição para diretora eleita. E a dona Vera, a dona Vera Paraíso, que tinha sido diretora durante 18 anos, ela não poderia mais concorrer, porque ela ficou 18 anos consecutivos. E aí colocaram 3 candidatas para a primeira eleição de diretor no Estado, né? E nessa eleição eu venci, sem campanha, sem nada, né? E as outras falaram que entraram para me apoiar e pediram para ninguém votar nelas, porque eu disse que eu não entraria sozinha. Quando eu assumo a direção da escola, o que acontece? Os alunos não comportavam mais. E nós tivemos que procurar salas de aula locais, aqui na cidade próximas, para as crianças estudarem. Eu me lembro que teve criança que foi estudar onde depois funcionou a primeira Câmara Municipal de Venda Nova, em cima da Casa Vecchia, para cá do supermercado Pagoto, sobe aquela escadinha. Onde a loja Leontex, né? A loja Leontex, exatamente, bem lembrado. Então, funcionou lá. Funcionou na garagem, atrás aqui da rua, próxima à Casa das Noivas. Tinha uma garagem ali do Petro, funcionou ali, outra escola. Funcionou onde é a Vetor, né? Era uma loja com um açougue e tudo mais, aí funcionou lá. E o Hotel Primavera, em cima da loja Perim, fechou e ali funcionou vários anos. As crianças tinham que estudar, vinha para cá, faziam as orações, o início, cantavam o hino, aí a professora levava até lá. Na hora da merenda do recreio, trazia as crianças para cá, porque não tinha lugar para elas brincarem na rua, né? Trazia as crianças para cá. Na hora da saída, trazia para cá novamente. Então, era muito transtorno. E aí, eu comecei a liderar um movimento para a ampliação da escola. E reuni os pais, né, uma comissão, aí os pais elegeram uma comissão, vários pais, né, e representando a comunidade, representando o poder político,
Fomos ao prefeito, seu Nicolau Falqueto, que era o primeiro prefeito de Venda Nova do imigrante, e sugerimos a ele, né, após fazer um levantamento, que havia ao lado aqui 4 lotes que estavam junto com esse que está aqui, não tinha sido construído ainda. Se a prefeitura poderia adquirir esses lotes, porque eu tinha ido na CEDU em Vitória, e a CEDU disse que só poderia construir um novo prédio, ampliar, se a comunidade arcasse com o terreno. E aí, então, a prefeitura, através do prefeito Nicolau Falqueto, compra esses 4 lotes e colocou à disposição, né, da CEDU, que é a Secretaria do Estado, para a construção e ampliação da escola. Entra o segundo prefeito, o Braz Del Pupo, né? E aí o Braz morava bem aqui pertinho, o filho dele estudava aqui. Eu falei, olha, Braz, é uma questão de honra você construir essa escola, porque o seu filho estuda aqui e estava muito difícil. A gente tinha ido dezenas de vezes a Vitória, tentando trazer a construção dessa escola. E aí o Braz, através da política dele e do acesso que ele tinha junto aos políticos, ele consegue, então, começar a construção da escola. E eu me lembro que, na época, a planta foi feita pela dona Aide, que está viva ainda. Ela é uma das noras do Domingos Perim. Ela ainda está viva, é a esposa do seu Olímpio Perim. Ela fez a planta da escola, né? A nora dela ajudou, Kátia ajudou, só que a CEDU não aprovou, porque na nossa planta que eu tinha sugerido e a dona Aide fez, a gente não queria 2 alas de salas em cima. A gente queria, tipo o salesiano, o fioravante, uma varanda ampla e com as salas maiores atrás. Mas não foi aprovado. Aí a CEDU teve que refazer, porque a gente já achava muito complicado aquele corredor no meio, trânsito, porta com porta, e eu gostava muito dessa experiência do fioravante. Eu já tinha estudado em colégios religiosos também, então eu gostava muito dessa experiência, né? Fica bem mais legal. Mas, enfim, iniciou-se então a construção da escola, né? E foi inaugurada em 1996, né? Com várias salas de aula, biblioteca, e na nossa época era um mini auditório, né? Cozinha, e foi feita. Não tinha essa parte aqui onde está a secretaria. A secretaria era a primeira sala em cima, parece que é a biblioteca agora, ou não? Biblioteca, isso. Depois a segunda sala era a coordenação, orientação, no fundo a sala dos professores. E foi ali que então eu tive atuação como diretora, e depois quando eu saio da direção da escola, eu volto para a sala de aula e termino, quando eu aposento como coordenadora da escola. Tá? 2 anos depois, já a nova diretora, então, consegue construir a quadra, porque aí a escola antiga foi demolida, e eu não vou contar para vocês como foi demolida, né, Débora? Acho que nem a Débora sabe. Não sei mesmo, não. Não. Não, eu posso contar assim, não tem problema nenhum. Eu saí no sábado, eu era diretora, não estava aqui, tinha viajado. Quando eu chego na segunda-feira, cadê a escola? Ai, Jesus. Não estava a escola velha, porque ela já estava muito perigosa, né? E não tinha mais condições de estar aí. O que os pais fizeram? O grupo de pais se reuniram, vieram aqui com o trator, falaram, vamos aproveitar a ausência da diretora, se reuniram, vieram aqui e botaram a escola no chão, tiraram tudo, porque estava muito perigoso. Ela ia ruir e ia cair em cima dos alunos. E para a gente conseguir tirar, tinha que dar toda uma entrada em Vitória, e eu tinha dado a entrada, e estava demorando. Enfim,
Aproveitaram a minha ausência e Resolveram rápido. resolveram rapidinho. A CEDU não falou nada, ninguém falou nada, nem o prefeito, ficou por isso mesmo. Foi a comunidade. Contei. Débora, ficou sabendo agora. Eu tô sabendo. E aí, então, tá aí a escola agora ampliada, a quadra construir a quadra no local da escola antiga, porque eles queriam construir onde era o pátio, e eu não ia ficar sem pátio. E essa parte aqui ela foi construída em cima do beliche que tinha aqui embaixo. Exatamente. Era um telhado, isso aqui era um telhado, né? Era um telhado que não tinha utilidade nenhuma, e aí foi já nas gestões posteriores, eu já tinha aposentado, então eu não sei de contar para vocês de detalhes sobre a construção dessa ala aqui. E nós já funcionamos também, não tem ainda o campo de bocha aqui na frente? Sim, a sala do... Como que é? Mais tempo De na escola, apoio, né? não era mais tempo que chamava, era no contraturno, né? Sim. Era outro projeto Era um diferente. projeto. E na minha época funcionava lá, como a gente botou plástico em volta, Aham. colocamos carteiras, Aqui cadeiras. embaixo também chegou a funcionar. Também, aqui embaixo, realmente, Na época que chegou a integrado. funcionar. E foi nesse período que ela ampliou as turmas, além da quarta série, passou a ter todo o ensino fundamental completo também, porque até então não tinha, né? E aí passou então a ter. E agora vocês estão com a escola? Em tempo integral, Escola Viva, é isso que chama? Escola Viva, né? Que eu quero muito conhecer melhor e desejo, assim, todo sucesso para vocês. Olha, em termos físicos, é isso que eu contei para vocês, né? Em termos didáticos, nossa, é muita evolução. Não tem mimeógrafo mais. Pois é, não tem mimeógrafo. E eu fui da época do mimeógrafo, tá? Tinha o carbono com uma folha em branco e uma película dentro. Você retirava a película, inseria na máquina de datilografia, digitava ali, não podia errar nenhuma letra, porque senão ia sair o texto todo errado. E depois prendia lá nesse mimeógrafo, ele tinha um rolo, tinha uma coisinha uma espuma embaixo, você colocava álcool e aí ia rodando. Quem tinha máquina de datilografia, gente, era muito chique. Verdade. Quando eu vim do Rio de Janeiro, formada, eu já tinha lecionado no Rio de Janeiro, que eu chego aqui, um dos primeiros salários que eu recebi no colégio salesiano, eu comprei uma máquina Olivetti. Gente, era muito chique. Todo mundo queria pegar emprestado, ia lá em casa para datilografar. Que nem o iPad hoje. E hoje é iPad, né, professora? Olha a evolução. Eu nem sabia, eu nem sabia ainda digitar, datilografar, né? Tive que aprender, e tem toda uma técnica, você fica ASDF, espaço, ASDF, espaço. Nossa, eu me lembro disso. Quem tinha máquina era maravilha. Quem não tinha, fazia tudo à mão. Escrevia naquele carbono à mão. Se errasse uma letrinha, você tinha que tirar, raspar com a gilete, para não sair nada errado, né, Débora? Porque a professora não podia errar, né? E se borrava? E quando borrava? Senhor, misericórdia. E outra evolução, não tinha caneta esferográfica. A caneta esferográfica, ela surge bem depois, né? No início, não tinha nem caderno. Esses 5 alunos que ficaram da primeira turma, e que agora já faleceram, eles contaram para nós que, e meu pai contava isso também, minha mãe, eles escreviam numa lousa, que ela tinha em volta um revestimento de madeira, uma pedra, e tinha um bastãozinho também da mesma madeira, ou da mesma matéria. E ali eles faziam as pontinhas, escreviam as palavras, e tentava gravar na cabeça. Quando gravava, estava certinho que a professora corrigia, eles tinham que apagar, e apagava com um paninho, eles traziam de casa um paninho velho, umedecido, e passava naquela lousa e apagava. Eu não peguei a lousa, eu peguei o lápis
lápis, um caderno de apontamentos, e era para História, Geografia e Ciências. Esses apontamentos eram todos feitos em forma de perguntas, de questionário. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que dia? 22 de abril de 1500. Quem descobriu a América? Aí, isso era um dia da semana. No dia seguinte, era Ciências. E o caderno, pequenininho, fininho, era dividido em 3 partes. Ciências, História e Geografia. Nem era História e Geografia, desculpa, 2 partes. Era Conhecimentos Gerais. E tudo em forma de pergunta e resposta. E a prova era em forma de pergunta e resposta. Para fazer a prova, você tinha que levar de casa uma folha de papel ao maço. Dobrava são 2 folhas juntas, né? 2 folhas juntas. Aí você copiava do quadro. E aí a caneta. Não tinha caneta esferográfica. A primeira que saiu foi a Bic, né? Tinha um tinteiro, um vidrinho com tinta. Na mesa tinha um buraquinho. Você encaixava esse vidro de tinta, que a gente chamava de tinteiro. E a caneta, ela era uma caneta, ela tinha uma pena embaixo. Você apertava, enfiava dentro do vidro e ela soltava. Na hora que você soltava, ela sugava a tinta. Era um biquinho, né? E aí a tinta ia saindo. Gente, que borravam tanto os cadernos. E borrava muito os cadernos. Então, imagina hoje a evolução de vocês. Não tinha computador. Eu nem sei falar se usar internet, nem pensar. Nem televisão, nem telefone. O meio de comunicação era através de cartas. E quando qualquer comunicação para os pais, a gente tinha que escrever um bilhetinho para os pais, também, tudo à mão. E hoje eu digo para vocês, eu não saberia mais trabalhar em escola. A evolução foi muito grande e eu falo que eu admiro muito os profissionais atuais da educação. Principalmente nessa pandemia, porque você se apoderar desses meios todos, conseguir dar uma aula por vídeo, e vocês dominam isso, é um espetáculo, né? Ensino para os professores, né, professores? E eu não saberia. Então, essa evolução é muito grande e eu quero parabenizar os professores de vocês, os diretores atuais, porque não é muito complicado. E na minha época era muito fácil dar aula. Os alunos obedeciam. Débora, que foi minha aluna na 7ª série, aula de ciências, nossa, eles não davam um fio na sala de aula. O professor era a autoridade, era o respeito. Nossa, você falava, todo mundo ficava caladinho, tranquilo. Minhas turmas aqui no Domingos Perim, nunca não me davam trabalho, não. Eu nunca encaminhei, nunca, um aluno meu para coordenação e nem para direção de sala. Nunca. Agora, muita coisa eu já fiz no sentido que não cumpria a tarefa de casa, já tinha combinado. Se eu trabalhava antes do recreio com uma turma, depois do recreio trocava com o professor. 4ª série a gente dividia a matéria. Se não cumpria a tarefa de casa, ficava no recreio. E eles não chegavam não, ficava numa boa. Eu deixava descer, pegar merenda, voltava e eu ficava com eles. Se era depois do recreio, sem saída. E aí? Tinha ônibus. E aí no começo eles me desafiavam. Não, imagina. Pois eu fui no Caxixe levar aluno, fui na saúde levar aluno. Uma vez na saúde, uma vez, Caxixe. Fazia os deveres depois? Claro, todo mundo fazia. Quem queria ficar sem? Né? Então, eu acho que... E eu tive por princípio sempre. Eu não falo 3 vezes. Nunca, mais do que 3 vezes. E você não precisava nem brigar. Você falava uma vez, aí o aluno te testa. Você cumpre o que você falou, pronto, acabou. Leva numa boa. Agora, igual a mãe, fala uma vez, 2, 3, 4, 5. O aluno perde o respeito, não acredita mais, acha que pode fazer, acha que pai e mãe não vão agir. Né? Então, antigamente, na minha época, era muito mais fácil trabalhar com os alunos. Né? Hoje eu ouço relatos de colegas que ainda estão na ativa e o mundo evoluiu muito,
Os valores que valia para o ano passado, para esse ano já não, são outros. A ciência do ano passado já está defasada, hoje tem novas descobertas, novas tecnologias. Então, realmente uma evolução muito grande. O que fica é a história. A história, sim. A história está lá. E o que você sente vendo a escola que você tanto ajudou completar 100 anos? Oh, meu Deus! Eu quero muito celebrar. Que emoção! Quando eu passo aqui em frente, de vez em quando eu deixo de passar na Avenida Domingos Perim, passo por aqui, passo por cima, dou uma olhadinha. Gente, dá uma nostalgia, uma vontade de voltar. E é uma alegria imensa, porque foi uma profissão que eu exerci durante toda a minha vida, durante 40 anos. E assim, com muito prazer, com muita alegria, amava o que fazia de coração. Então é uma emoção muito grande. E eu quero muito celebrar com vocês esse centenário. Débora já tinha conversado comigo no ano passado, no ano retrasado. A gente tinha umas ideias boas na cabeça para estar reunindo esses ex-alunos, as comemorações, esses registros que eu tenho. Quem sabe um dia a gente pode até transformar, quem sabe, editar isso aí, né? Então, nossa, e que pena que veio a pandemia. Acho que Deus tem os seus desígnios. Muita coisa positiva pode acontecer devido a essa pandemia, mas a gente vai ficar assim na saudade de abraçar, de encontrar, de celebrar juntos. Mas vamos descobrir novas formas de estar comemorando sim e celebrando sim esse centenário que marca muito o nosso município, porque as pessoas que passaram por aqui e que aprenderam aqui as primeiras lições, as primeiras letras, vou chamar de letras, da sua vida, hoje já se foram muitos e deixaram uma história linda para Venda Nova. E a maioria das lideranças que estão aí passaram por aqui, tá? E tenho muito orgulho dessa escola como eu tenho.